Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Orcai, o canal é o Síndico Agora e o assunto de hoje é: o que é melhor, o síndico profissional ou o síndico orgânico, que também é conhecido como voluntário, que também é conhecido como síndico morador? Então vamos lá. Eu participei de uma conversa uma vez, eu estava conversando, não faz muito tempo, com dois amigos meus que se formaram no primeiro curso que eu fiz, que não era direito. Eles se formaram na faculdade comigo, a gente tem amizade até hoje. E um dia a gente, vamos tomar uma cerveja, e de repente os dois, lógico, né, não dava para escapar. Nós começamos a falar em condomínio, porque os três moram em condomínio e eu atuo na área condominial. E eles começaram cada um defender a sua tese de que o síndico morador é melhor e o síndico profissional é melhor. Eu acho que depois de uma meia hora eles viraram para mim: bom, você que conhece o assunto, você acha o melhor? O que é melhor? Quem está certo? E a resposta foi: olha, os dois estão certos, né? Eu sempre digo nos meus vídeos que eu sempre sou a favor de síndico profissional, né? Por uma série de razões que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas existem condomínios em que ou não é possível ou não é necessário. Às vezes são condomínios pequenos que uma pessoa já está administrando há alguns anos, ele já sabe tudo sobre condomínio, e isso acontece. Ele gosta, ele tem tempo e a coisa está correndo maravilhosamente bem. Por que mudar? Não tem por que mudar. E existem condomínios em que a complexidade é tamanha que um síndico orgânico, morador ou voluntário, como queiram chamar, ele vai ter dificuldade, ou ele se dedica ao condomínio, ou não tem como administrar aquilo lá, entendeu? Eu conheço vários casos em que tanto o síndico orgânico quanto o síndico profissional não deram certo. Então não existe uma resposta pronta e acabada. Na minha opinião, um dos grandes problemas é o envolvimento emocional, o envolvimento de amizade do síndico morador. Ele acabou de multar um apartamento, ele desce no elevador com alguém do apartamento. Ele advertiu uma criança e desce no elevador ou vai pegar o carro, dá de frente com esse morador. Ele está sendo obrigado a executar um proprietário e as contas desse proprietário foram bloqueadas, ou o apartamento dele foi a penhora e ele tem que conviver. E outra coisa é a opinião que às vezes as pessoas têm a respeito: puxa, não deveria ter feito isso porque aquela pessoa é maravilhosa. Não importa que a pessoa é maravilhosa, o síndico, seja ele profissional ou não, tem obrigações que não são apenas aquelas que estão no artigo 1348 do Código Civil, que eu vou colocar no vídeo como eu sempre faço. Então a discussão é eterna, e uma coisa que tem que ficar pacificado é que não existe o certo e o errado. Existem as circunstâncias que determinam que o melhor é uma opção ou outra. Na minha opinião, o condomínio cada vez mais está sendo tratado como uma empresa. Antes era um CNPJ que não significava nada. Logo aí está vindo o e-social. Não sei se daqui a algum tempo, em que pese o condomínio seja isento de pagar imposto de renda, pode ser que ele tenha que declarar imposto de renda. Ou seja, as complexidades do condomínio, elas estão ficando cada vez maiores, e normalmente o síndico profissional ele já tem um preparo anterior muito bom, muito melhor do que às vezes as pessoas que querem, com a maior boa vontade do mundo, ser síndico e depois ver que a coisa não é como ele imaginava e vai largando a coisa, entendeu? Vamos lembrar que o síndico ele é o responsável legal pelo condomínio e responde pelo condomínio fora e na justiça. E já um síndico profissional, ele tem um preparo, ele é obrigado a se preparar constantemente. Eu já participei de 2 assembleias em que eu fui contratado para acompanhar a assembleia, e isso acontece porque às vezes são decisões delicadas e vale mais a pena você tomar uma decisão correta na assembleia
do que amanhã ou depois responder ou ser obrigado a entrar com ação na justiça. Então eu já participei de várias assembleias, muitas assembleias, e duas eu lembro que me chamou a atenção. Nessas duas assembleias ocorreram que pessoas defenderam com maior ardor a não profissionalização do síndico, ou seja, deveria ser um síndico orgânico, morador ou voluntário. Muito bem. Depois de quase 10, 20 minutos nessas duas assembleias, as pessoas defendendo dessa forma, eu perguntei para elas o seguinte, e eu sabia que não existia candidato a síndico. Para essas duas pessoas, eu perguntei em duas assembleias diferentes, ok, bom, então entende-se que o senhor é candidato. Como candidato? Eu não falei isso. Não, o senhor não falou, mas o senhor disse que não vê como ser contratado um síndico profissional, não tem necessidade, não tem validade e não existem candidatos. Nessa hipótese, a gente pode entender que o senhor ficaria como um dos candidatos. Bom, nas duas assembleias eu perguntei mais ou menos a mesma coisa. Nas duas assembleias, um se candidatou e ganhou. Na outra assembleia, o outro não se candidatou e no final acabou se contratando um síndico profissional por absoluta falta de interesse dos moradores, o que é comum, está se tornando cada vez mais comum. Uma outra coisa, os condomínios atuais, os novos condomínios, me chama a atenção a quantidade de condomínios novos que estão surgindo já com a portaria virtual ou remota, sobre o qual eu já fiz um vídeo no canal, a possibilidade de se fazer assembleias virtuais, a convocação da assembleia por meio virtual, ou seja, de mídias sociais ou e-mail, né? E praticamente a porta aberta, escancarada para a contratação de síndicos profissionais. Porque nos condomínios novos, a tendência é que os moradores, os compradores, sejam pessoas mais novas, pessoas mais habituadas com a tecnologia e muitas delas nem imaginam a possibilidade de ser síndico. Então, é uma tendência que eu acredito que vai demorar, vai ser muito mais demorada do que a portaria virtual, a assembleia virtual, mas é uma tendência que, como as outras, já começou e não tem volta. O tempo que vai demorar, eu não sei, mas um dia todos os prédios vão ter portaria virtual, vão ter assembleia virtual e síndico profissional. Alguns tópicos que eu marquei, eu vou ler para vocês, das vantagens ou características do síndico profissional para o síndico morador. Então vamos lá. O síndico profissional, ele é um profissional. E ele, quanto mais for exigido na contratação, mais profissional ele vai ser. O síndico morador, ele, no início, ele é amador. Não tem jeito. Depois pode ser que ele adquire experiência e se torne um síndico fantástico. Eu conheço muitos, mas a tendência é que no começo ele vai sofrer um pouquinho e pode trazer consequências para o condomínio. O síndico morador, ele muitas vezes entende, isso também é a maioria das vezes com quem eu frequento, ele se acha um colaborador. Ele não é um colaborador. Ele está lá exercendo uma função como colaborador, mas deve agir como profissional. Já o síndico profissional, esse é o ofício dele, tá bom? O síndico residente, ele, por mais que tente não ter, muitas vezes ele tem parcialidade, ele enfrenta as situações com parcialidade. O síndico profissional não faz isso porque ele não tem o menor interesse de fazer isso. Tá bom? Eu vou ficar de bem com esse morador, ele vai ficar de mal com 1 ou com 10. Ele não tem necessidade disso e, no mais das vezes, eles não fazem isso. O
o síndico morador tem interesse orgânico, ou seja, aquele interesse por estar lá dentro morando. Ele acha que aquilo é mais importante, aquilo outro é mais importante. O síndico profissional não, ele tem olhos técnicos e ele vai ver o que é mais importante e vai priorizar tudo que precisa ser feito dentro da ordem de importância. O síndico orgânico, o morador, ele precisa dispor de tempo. O profissional, ele é contratado para ter tempo. Tá? Normalmente no contrato coloca o seguinte: olha, ele vai estar no condomínio tais dias e tais horas. Aí o pessoal se espanta e diz o seguinte: puxa, mas ele não vai ficar aqui o tempo todo? E qual o síndico morador que fica o tempo todo? É uma raridade. Se o síndico morador tem condição de ficar o tempo todo, eu recomendo que seja ele o síndico e não um profissional. Mas tem todos os problemas que eu citei. Ele não é um profissional. Ele está lá colaborando, tá bom? O síndico profissional, quando ele é contratado, e isso vai depender muito da escolha, eu digo que sempre a escolha deve ser feita por várias pessoas, em tudo no condomínio, ele já carrega uma experiência que está lá no currículo dele. Olha, ele já faz o serviço de síndico há tantos anos em tais condomínios, atualmente ele atende tais condomínios, é muito fácil. Liga para o condomínio, liga para a administradora, escuta, ele realmente trabalhou aí, trabalhou bem, ele está trabalhando, e você já sabe se é um cara bom ou não, se é um cara eficiente ou não. Ao passo que o síndico morador, ele é sempre uma incógnita, tá? Então, pessoal, é o que eu queria falar sobre a escolha entre síndico profissional e síndico morador. Dependendo do condomínio, a escolha de qualquer um deles está correta, tá certo? Só que tem que ser avaliada uma outra coisa. Nossa, mas eu vou pagar para uma pessoa? Olha, quem mora em condomínio e não quer pagar condomínio, taxa condominial, e para um síndico profissional, e acha que a taxa condominial está cara, avalia se realmente tem condições de morar num condomínio. Eu não digo isso ofensivamente, simplesmente a pessoa não tem condição de morar num condomínio. Um condomínio exige algumas despesas que uma residência, que uma casa não sendo em condomínio, não tem. E se você pegar a despesa que você tem com um síndico profissional, às vezes é menos do que o condomínio constantemente tem de inadimplência. O síndico profissional, ele normalmente, eu acompanho isso há muito tempo, ele vai para cima. Ele não brinca com inadimplência. O síndico morador, muitas vezes, ele é um pouco, não vou dizer conivente, mas às vezes ele dá uma fechadinha de olhos, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. No último vídeo eu falei sobre o seguro obrigatório, que é um vídeo que interessa principalmente para os síndicos, para as administradoras novas e para os membros do conselho. O próximo vídeo eu vou falar sobre a alteração da convenção e do regulamento interno. É um vídeo bastante denso, eu vou tentar fazer num vídeo só. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Se vocês se inscreverem no canal, dá um cliquezinho no sininho para ser notificado toda vez que a gente publicar vídeo novo, e sempre tem. Compartilhe esse vídeo se você acha interessante, se você acha importante, se você acha legal que alguém veja as informações contidas nesse vídeo, e não se esquece de clicar no like para ajudar o canal, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, lembrando que eu sempre coloco o link para o vídeo anterior e sempre coloco o vídeo para o link posterior, o próximo vídeo, sempre que eu postar o próximo vídeo, e sempre que eu cito um artigo de lei eu também coloco na descrição para facilitar a explicação, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá!